Igreja, Deus é quem cuida de nós. Deus é quem cuida de si. Deus é quem cuida de nós. Não é pela nossa esperteza, nem pela nossa inteligência que nós vivemos. Deus é quem cuida de nós. De tal forma que Ele amou o mundo e deu o seu Filho único, Jesus Cristo, que viesse à terra para nos ensinar a mensagem, a boa nova, para o nosso arrependimento e para ter a oportunidade de um dia voltar a viver com o Pai. Esta vida que nós temos hoje, ela é um tempo. É um tempo determinado por Deus. Vocês já viram, igreja? Você pode avistar alguém que vive com 90 anos ou mais anos. Esta pessoa ainda tem planos. Ainda tem muitos planos para si. Ele sonha e morre sem realizar o seu sonho. Isso é uma demonstração clara que esta vida é curta. A vida que o Pai tem para nós é muito melhor. Deus é quem cuida de nós. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, In the book of 1 Corinthians, capítulo 3, chapter 3, versículo 6 verse 6. em diante, não precisam ir lá, podem ver em casa. You don't need to go there, just take note of it. O apóstolo Paulo, Apostle Paul, ele falava para os seus, he was saying to, para a igreja de to the Corinto, church of Corinth, ele disse, he said, eu plantei, I planted, o Apolo regou, and Apollos o watered, Apolo regou, Apollos watered. mas quem cuidou da planta, But who took care of quem the plant, cuidou da planta who looked after the plant, é o próprio Deus. is God himself. Ele falava da igreja, He was talking about the church. ele constituiu a igreja, He is the one who built the church. organizou a igreja de Coríntio. He organized the church of Corinth. O Apolo The Apollo ajudou na obra, helped. He helped in the work. mas quem cuidou da igreja, But who cared for the para o work, crescimento da igreja, for its growth, é o próprio Deus. was God himself. Você trabalha, You work, ou faz algum negócio, or you run a certain ou business, tem alguma plantação or you grow some na crops sua casa. at your house. No caso da plantação, In the case of garden, você organiza um espaço, you organize, you prepare the joga space, uma semente and you throw the seed ou joga uma planta, or a plant, você rega, then you water it. mas tenha certeza But be sure de quem cuida desta planta that who looks after é that o plant próprio Deus. is God himself. Você não tem condições, You don't have conditions. não tem capacidade You don't have para capacity fazer crescer a planta, to make the plant grow. para fazer crescer a planta. To make the plant grow. Deus é que faz crescer a God planta. who makes it grow. Deus é que faz crescer a planta. God is who makes it Nós grow. acordamos We wake up muito cedo early para trabalhar. to work. Uns com trabalho técnico, uns com um trabalho técnico, Some they work as technicians, alguns com negócio, some other with the business, alguns com um trabalho científico, other with scientific work. mas tenha certeza, But be sure, você se levanta, you wake up, usa sua you inteligência, use your intelligence, mas quem faz o seu trabalho crescer, but who makes your quem work grow, promove o seu trabalho, who promotes your work é o próprio Deus. is God himself. É o próprio Deus. Is God himself. Certa vez, Certain time, aconteceu um cenário. a scenario took place. Eu acredito I believe que aquele que é pai
that who is their father vai entender o que eu vou dizer. will understand what I'm going to say. Os nossos filhos Our children são filhos de Deus. are sons of God. São filhos de Deus. Are sons of God. Deus só nos deu God gave us a oportunidade the opportunity e o privilégio and the privilege de cuidar deles, of looking after them, alimentar a eles, of feeding them, dar a nossa educação. giving them our education, Mas bringing them os up. nossos filhos But our children não são seus filhos. are not your children. Eles pertencem a Deus. They belong to God. Eles são filhos de Deus. They are children of God. Certa vez, Some time ago, meu filho, my son, ela tinha o hábito, he had the habit o costume de fazer xixi na cama. of Agora está a reduzir. peeing on the bed, but these days reducing. Ainda bem que ele não está a entender. Ainda bem que ele não entende. Better that he doesn't understand it. Certa noite, A certain night, eu acordei, I woke up. levei ele, I took him, como fazia muitas vezes, as I used to do many times, para fazer xixi to pee na madrugada. early in the morning. Ele voltou a dormir. And he came back to Quando sleep. acordou, When he woke up, ele veio a correr. he came running. Pai, eu não mijei. Father, I didn't Não pee. mijei à noite. I didn't pee in the night. Eu pus-me a rir. And I was laughing. Eu disse, eu te acordei à noite I said, I para woke you você up fazer so you xixi. could pee. Por isso que você não fez xixi. That's why you didn't pee. Não é porque você It's not because you evitou essa situação. avoided this Eu situation. controlei-se. Ele ficou desfalecido. Depois de eu ter dito isso, ele ficou desfalecido. Then he lost his heart. Ele não gostou. He didn't like it. Pensou que ele tivesse não mijado por si só. He thought that he didn't pee Povo de Deus, by himself. People of God, eu trago esse ensinamento, I bring this essa teaching pequena história, or a little story porque Jesus Cristo, because Jesus ele Christ, usava he used princípios terrenos, earthly principles para ensinar to teach princípios eternos. It's everlasting Muitas principles vezes that most of the time ele usava he used parábolas parables para ensinar to teach princípios eternos. everlasting principles. Nós Us fomos dados autoridade we're given para authority criar os nossos filhos. to bring up our Nós children. cuidamos dos nossos We filhos take care of our ao children. exemplo do que eu dei agora, Taking into example como what I Deus gave que before, cuida de si. as God looks after you, Como Deus cuida de si. as God cares for Você you, acorda, you wake up, vai you trabalhar. go to work, Você acorda, you wake up, vai fazer negócio, you run a faz a business, sua chamba. you Mas grow crops, quem promove but who o promotes seu sucesso, your quem success, promove Who o promotes crescimento the growth das suas plantas, of your da plants, sua machamba, there in your field, é o próprio Deus. is God Himself. Nós não podemos fazer nada. We can do Você está aqui anything. hoje sentado. You are here seated today, Só para você sentar. just for you to sit É down. porque Jesus permitiu que It's você because sentasse. Jesus allowed you to sit Para down. você caminhar. For you to work, É porque Jesus permitiu que você it's caminhasse. because Jesus Para allowed you você to work. respirar. For you to breathe, É porque Jesus permitiu it's because Jesus que allowed você that you respirasse. could breathe. Não é sua It's inteligência. not your Não intelligence. é sua esperteza. It's not your Povo de intelligence. Deus, People of God, nas vossas orações, in your prayers, peçam a Deus. ask to God. Não esqueçam de pedir a Deus Don't forget to ask God para Ele colocar humildade. to put humility Humildade no seu coração. in your heart. Humildade no seu coração. Humility in Para your você heart. reconhecer For you to que acknowledge você é dependente that you a depend 100% 100% do nosso Deus. of our God, Do nosso Deus. on our God. Algumas vezes Sometimes você vê a igreja you come to church com os seus problemas. with your problems. É abençoado. You are blessed. Deus livra dos seus problemas. God delivers you from your E você problems. dá um passo para trás. And you give a step Pensa, back. Think, em algum momento Satanás, a certain moment, ele Satan, coloca orgulho em he si puts a pride in para you você pensar so you can think que o que aconteceu contigo that what happened with you, devia acontecer. it should happen. Não houve intervenção de Deus. There was not God's Satanás faz intervention there. isso.
Devil does it. Satanás faz isso. Devil does Coloca it. orgulho. He puts a pride. Você pensa You think que o carro que você comprou that the car you bought, devia acontecer. you should buy Eu it. usei da minha inteligência, You used your das minhas intelligence boladas. in your Mas business sabes que tem Deus aí. without knowing that it was Sem God. Deus, Without God, nós nada podemos we fazer. do nothing. Sem Jesus, Without Jesus, nós nada podemos we fazer. do nothing. Muitas vezes, Most of the nós time, pensamos we think que somos sabichãos, that we are so sabemos wise and clever, muito, that we know a lot, mas nós aprendemos but we learn nos dias passados in the days ago que a verdadeira sabedoria that the true wisdom vem através do temor a Deus. comes from fear O of the temor a Lord. Deus. The fear of the Ser Lord. temente a Deus Being to fear significa God ser humilde a Deus. means to be humble to God. Significa admitir Means to que admit tudo que eu faço, that everything I do, tudo que eu tenho, everything I have, é porque Deus permitiu. is because God allowed. É porque Deus It's permitiu. because God allowed. A palavra do Senhor diz: The word of the Lord eu says, estou convosco I'm with you enquanto vocês while you estiverem comigo. are with me. Esta é a condição. This is the condition. O Espírito Santo de Deus The Holy Spirit of só God vai estar consigo will be with you se você estiver com Deus. if you are O with God. Espírito Santo, The Holy Spirit, ela representa it represents a presença de Deus na nossa vida. presence of God in your life. Nós precisamos We need conquistar a intimidade, to win a over the intimidade com intimacy, Deus to get the intimacy with através God da obediência through obedience aos seus to mandamentos, His commandments, para que o Espírito Santo de so that the Deus Holy Spirit of ele God esteja conosco. can be with us. Psalm chapter 119, verse 50. Sorry. Salmos 119, versículo 50. Perdão. Sim, irmão Isaac? Salmos 119, versículo 50. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. No sofrimento eu fui consolado, assim dizia rei Davi. The King David was saying, in the trouble, I was comforted. No sofrimento In trouble, eu fui consolado. I was comforted. O próprio Espírito Santo, The Holy Spirit ele tem a himself, responsabilidade he has this de te responsibility consolar, of comforting you, de te consolar of comforting you nos momentos difíceis. in difficult moments. Porque na sua vida Because in your life, haverão momentos bons there will be good times e haverão momentos maus. and bad times. Vamos ler em seguida o livro de Salmos, capítulo 37. Vamos voltar um bocadinho para trás. Let's read Psalm chapter 37. 37. 37. Vamos iniciar do versículo 18. Beginning from verse 18. Sim, irmão Isaac? Salmos capítulo 37, versículo 18. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Todos os dias Every day, o Senhor cuida the Lord takes daqueles que são care retos. of those that are upright. Quem são as pessoas retas? Who are upright people? Segundo a palavra, According to the word, são as pessoas are people que procuram that strive ouvir to hear e obedecer a palavra de Deus. and obey the word of As God. pessoas que obedecem a mensagem de Deus, People that obey the os message of God, mandamentos de Deus. the commandments of God. Essas são as pessoas retas. These are upright people. São as pessoas retas They are upright de quem a people. Bíblia faz menção. And the Bible makes mention Versículo 19. in the verse 19. Versículo 19. Quando os tempos forem difíceis
eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Povo de Deus, People of God, quando os tempos forem when the difíceis, times are hard, eles não sofrerão. they won't suffer. Nós não vamos sofrer, We won't suffer. porque vamos ter o que comer. Vamos ter o que comer. We will have what to eat. E acima de tudo, And above all, o Espírito Santo de Deus, the Holy Spirit of God, ele vai nos consolar. He will comfort us. Ele vai nos confortar. He will comfort us. Povo de Deus, People of God, busque o Espírito Santo de Deus. seek the Holy Spirit of É a God. melhor coisa que você pode ter. It's the best thing that you can Você não ever have. imagina You can't imagine quão gratificante how é você ter o Espírito Santo de how Deus. grateful it is to have the Holy Spirit of God. Muito gratificante. It's really blessing. Porque mesmo no momento de dor, Because even in the o time of pain, Espírito Santo te the consola. Holy Spirit comforts you. Mesmo no momento de dificuldade, Even in times of o trouble, Espírito Santo te vai the fortalecer. Holy Spirit will strengthen you, Vai te dar energia. will give you energy. Lembre-se do apóstolo Paulo. Remember of Apostle Paul. Ele He disse, said nas suas palavras, in his words que ele estava habituado that he was used em viver to live na fartura in plenty e em viver and living na also escassez. without any. Para ele não era novidade. For him wasn't something Viver new. na pobreza To live in the e poverty viver na riqueza. and to live Mas in the quem wealth. dá esta But compreensão, who gives this? quem dá esta força, Who gives this é o strength Espírito Santo de Deus. is the Holy Spirit of É o God. Espírito Santo de Deus. Is the Holy O Spirit of apóstolo God. Paulo Apostle Paul é um apóstolo modelo. É um apóstolo modelo. Modelo. it's a more than apostle. É um apóstolo modelo. It's a more than apostle. Eu pessoalmente, Myself personally, eu admiro muito a ele. I admire him a lot. Ele foi uma pessoa He was a person que perseguiu a igreja, that persecuted the church. matou os cristãos, He killed the Christians. destruía a He igreja. destroyed the church. Mas Jesus, But Jesus, Deus disse, God said, eu preciso deste homem I need para this man pregar a palavra. to preach the Para word. pregar a palavra. To preach the word. Ele foi He went dos apóstolos of all que apostles. mais livros escreveu. He was the most of apostles who wrote many Muitas books. vezes perseguido, Most of the time persecuted, preso em diversas vezes arrested in different times por causa da verdade. because of the truth. Mas ele nunca renunciou a Cristo. Nunca renunciou a Cristo. But he never denied Nunca Christ. negou a Deus. He never denied God. Certa At vez, certain o time, Espírito the Santo, Holy Spirit Deus falou com ele. of God talked to him Quando se aproximava when it was o drawing near seu julgamento, his judgment. Deus disse, não tenha medo. God told him, Não don't se fear, preocupe. don't worry. Quando estiver diante do tribunal, When you are before the court, diante do juiz, when you are before the eu judge, vou te dizer, I'll tell you, eu vou te inspirar I will inspire you, palavras próprias right words para você falar. for you to speak, Para você falar. for you to O speak. Espírito disse isso. The Não se Spirit said, preocupe. don't worry. No momento certo, no momento certo, In the right você time, vai ter palavras you will próprias have appropriate para words se defender. to defend yourself. Povo de Deus, People of God, em algum momento, in a certain o moment, apóstolo Paulo na cadeia Apostle Paul in the parecia prison, estar livre. he was like free. E os seus discípulos lá fora His disciples outside, pareciam estar presos. they were like in jail. O apóstolo Paulo escrevia cartas. And the Apostle Paul had to send them Cartas na letters, cadeia letters in the prison para consolar as igrejas, to comfort the churches, para fortalecer as to igrejas. strengthen the church. Igreja de Coríntio, The church of a Corinth, igreja de Éfeso. the church of Ele Ephesus, escrevia, he wrote, dizia muitas vezes, he was saying many meus times, irmãos, my brothers, não apaguem o fogo do don't Espírito quench Santo. the fire of the Holy Busque a Spirit. Deus. Seek God. Ele é o caminho. He's the way. Ele é a verdade. He's the truth. Vocês já imaginaram Have you ever imagined tamanha fé que ele tinha? the greatest faith O that he has? Espírito que He lhe, had. The Holy Spirit que lhe fortalecia. was strengthening him. Ele na prisão Found in the prison, não se sentia preso. he was not feeling like in Ele jail. escrevia cartas He would write para letters fortalecer as to igrejas. strengthen the church, Porque ele sabia because he knew que o povo de Deus that the people of God tinha uma fé fraca. had a weak faith. Uma fé fraca. A weak faith. Uma fé fraca. Weak faith. Vamos ler juntos. Let's read No livro together do 1 Pedro. in the book of 1 Peter. 1 Pedro,
1 Peter, capítulo 5, chapter 5, versículos 6 e 7. Capítulo 1 Pedro, 1 Peter, versículo 5, capítulo 5, chapter 5, versículo 6 e 7. Irmão Isaac? verse 6 and 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. O apóstolo Pedro aqui diz: Apostle Peter here portanto, says, therefore, sejai-vos humildes be humble debaixo under da potente mão de Deus, powerful hand of para que o God, seu tempo so that in due season Ele vos exalte, He may lift you up. Ele vos possa pôr em He cima. may put you up. Como eu dizia no princípio, As I was saying in the beginning, a humildade humility é a condição is the condition, super importante important, para very important, você adorar a Deus. for you to worship Para God. você adorar a Deus. For you to worship Se God. você não é humilde, If you're not humble, não vai guardar a mensagem. you will not keep the message. Você vai pensar You will think que tudo que acontece no espírito that everything that é happens teatro. in the spirit is just like a theater. É teatro. It's just like a Mas se theater. você é humilde But if you para hear, ouvir a palavra, para ouvir a palavra if you come here to para guardar hear the a word, palavra to keep the e word, pôr em prática, and to practice, você verá a graça de Deus. you will see the grace of God. Versículo seguinte. Versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Igreja, Church, entreguem as vossas preocupações todas nas mãos de Deus. church, hand over to God all your worries. Ele vai cuidar de nós. He will care for you. Deus vai cuidar de nós. God will look after us. Ele está conosco He is with us enquanto nós estivermos com Ele. while we are with Him. Mas para você fazer isso, But for you to do that, você tem que ter certeza you must be sure da sua obediência of your obedience aos mandamentos de Deus. to God's commandments. Você não vai entregar as suas preocupações You will not hand your nas worries mãos de Deus to God's hand quando você vive no pecado. while you living in sin, Você prostitui. while you prostitute Você é um yourself, ladrão. Você é um ladrão. while you are a thief. Você não dá dízimo. You don't give your tithe. Você não vem à igreja com You frequência. don't come to church constantly. Você vai entregar a sua preocupação And you're going to hand over your worry a Deus. to God. Deus não vai te ouvir. God won't hear you. Deus não vai te ouvir. God won't hear you. Precisamos We need estar to be na palavra, in the Word, viver na palavra, to live in the para Word, que Deus possa so that God may ouvir hear os nossos clamores. our cries. Aí você vai dizer: Then you'll say, eu entrego tudo, I hand over everything, todas as minhas dificuldades, all my nas difficulties, mãos de Deus, in God's na hands, certeza and the certainty de que em tempo útil that in due season, Ele vai responder God will answer às minhas preocupações. all my worries. Vamos ler juntos no Antigo Testamento, Let's read together in the Old livro de Testament, 2 Crônica, the book of 2 Chronicles, capítulo 15. chapter 15. Antigo Testamento, That's Old Testament. Segunda de Crônica, 2 Chronicles, capítulo 15. chapter 15. Vamos iniciar do versículo 1 a 5. We'll start from verse 1 up to 5. Quem tiver dificuldade de achar, levante a sua mão. Não tenha vergonha. Não tenha receio. Raise your hand if you are facing difficult to find the book. Alguém virá te ajudar Someone will come and help you. a encontrar. Sim, irmão Isaac? Segunda de Crônicas, capítulo 15, versículo 1. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Obed. 2. E ele foi falar com Asa e disse: Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem. O Senhor Deus
está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem. Mas, povo de Deus, people of God, o Azarias era profeta. Was a prophet. Ele falava com Deus. And was talking with Ele God. ouvia Deus falando. And he was hearing God talking to him. E Asa era rei. He was the king. Rei de Israel. The king of Israel. Naquela altura. In that time. Ele disse. He said. Veio o Espírito de Deus. The Spirit of God came sobre ele. Upon him. E disse. And he said. Ele saiu ao encontro de Asa, o rei de Israel. He went to meet Asa, the king of Israel, and he said. Ouve, Asa. E toda Judá. Listen, all Judah. E Benjamim. And Benjamin. O Senhor está convosco. The Lord is with Quando you. vós While you estás com ele. Are with him. E se buscardes. And if you seek him. O achareis. You will find him. Porém, however, se o deixardes, if you abandon him, ele também vai vos deixar. He will abandon you. Povo de Deus, people of God, uma grande mensagem. It's a great message. Profeta Zacarias, the prophet Azarias, movidos pelo Espírito Santo de Deus, moved by the Spirit of God, ele foi ter com Asa, he went to talk to Asa, rei de Israel, the king of Israel, because do pecado, of sin. Por causa because de como o povo de Deus, as a people of povo God, de Israel, the people of Israel, estava a viver na altura. Eles estavam se a desviar de Deus. They were deviating from estavam a adorar ídolos. They were worshiping idols. Faziam deuses terrenos. Deuses terrenos. They were making earthly gods. Estátuas. Idols. E idolatravam. And they were committing idolatry. And they were committing idolatry. Consultavam curandeiros. And they could consult procuravam outros deuses. They were looking for other gods. E não o Deus de Jesus Cristo. And not God of Jesus Christ. O povo de Israel, people of Israel, estava a se desviar. Was deviating. E consequentemente, havia muito pecado. There was a lot of sin. Muito pecado. A lot of sin. E Zacarias, profeta Zacarias, foi ter com o rei. He went to talk to the king. Disse: não se desviem de Deus. And said, don't deviate from God. Deus estará convosco. Because God will be with you. Enquanto vocês estiverem com ele. While you are with Se him. vocês fugirem da presença de Deus. If you run away from God's presence. Vocês idolatrar outro Deus. And committing idolatry. Deus vai destruir. God will destroy you. Deus vai destruir-vos. God will destroy you. Continuando. Mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Mas se o rejeitarem, if you reject, Deus também vai rejeitar. God will also reject se você negar a Deus, if you deny God, Deus também vai te rejeitar. God will also deny you. Deus também vai te rejeitar. God will also deny you. Continuando. Versículo 3. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus. Durante muito tempo, during long time, como eu já dizia, as I was saying, os israelitas não adoravam they were not worshiping ao Deus dos céus, the God of heavens, Todo-Poderoso. The Almighty. Eles adoravam they were worshiping aos ídolos. They were worshiping idols. Outros deuses. Other gods. Povo de Deus. People of God. Deus não perdoa. Deus não perdoa. God doesn't forgive. A uma pessoa to a person que já conheceu a palavra, that already knew the word, viveu a palavra, lived the word, experimentou a presença do Espírito Santo, and experienced the presence of the Holy Spirit, de has Deus, the testimony of God, e ele volta atrás, and it turns back, vai para os curandeiros, it goes to witch porque você quando vai aos curandeiros, because when you go to está dizendo que já não confia no seu Deus, you're saying you você já não tem fé no Deus Todo-Poderoso, you no longer have faith in the God Almighty, tem fé no curandeiro, you have você faith tem in the witch fé doctor, no feiticeiro, you have faith in the witch. A palavra do Senhor the word of God diz que
Para esse tipo de pessoa, says that for this kind of já não people, resta nenhum sacrifício. no more sacrifice Porque remains. você experimentou o amor de Deus. You experienced the love of Experimentou God. o Espírito de You Deus. experienced the Spirit of Deus God. já se moveu na sua God vida. moved in your life. Você tem testemunho. You have the witness. Mas porque aconteceu um problema, But for you to know the uma problem, dificuldade na sua when the vida, problem appeared or você deu difficult, passo atrás you just e kept foi back consultar o curandeiro. and you began consulting witch doctor. Deus não vai ter prazer em si. God won't be pleased Foi with por you. causa Was the reason? deste tipo de pecado. That was the reason. E não só, Or it was like this que kind of Deus sin destruiu that God destroyed Sodoma e Gomorra. Sodom and Gomorrah. Aquele povo That people, adoravam ídolos, they worshiping idols. construíram estátuas They would build e se idols, curvavam para essas and they were estátuas. bowing before them. Deus não gostou disso. And God didn't like that. Aquele povo That people, se castrava, se castrava, they were castrating themselves. homem com homem Men with men, se relacionavam, they would have sexual mulher com relation. mulher Women with women, se relacionavam. they would have sexual Deus relation. ficou revoltado com aquele And povo. God was upset Ficou with them. chateado com aquele povo. Ficou chateado com aquele povo. God was angry with that Porque já people tinha ouvido a mensagem. because they had E heard ele the message. destruiu Sodoma e Gomorra. And he destroyed the Sodom Não and teve Gomorrah. piedade de ninguém. Simplesmente de Lot. No one was saved except Lot. Lot era um servo justo. Lot was a righteous being. Deus destruiu crianças, God destroyed pessoas children. adultas. Destruiu tudo. He destroyed everything. Continuando. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus. Versículo 3. Nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Versículo 4. Mas, quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Versículo 5. Naqueles tempos, ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem. Povo de Deus, People of God, é importante, it is important, é super importante it's important que tenhamos uma casa como esta. that we may have a house Uma like this casa one, de adoração. a house of worship, Uma casa onde nós viemos a house where we come para ouvir a mensagem. to hear the message. E a palavra diz And the word says que a verdadeira libertação, that the true deliverance, ela está no ouvir a palavra, it is by hearing the word guardar a palavra and keeping the e word pôr em prática. and practicing the O word. Senhor disse: The Lord said, vocês serão you will be o sal the salt, que vão salgar a terra, and you will season the que vão earth, dar o sabor à terra. and you will give the taste to E the eu earth. espero And I hope que nós que estamos aqui that all that are here, sejamos we may be exemplo examples de obediência of obedience à palavra de Deus, to the word of God, aonde nós vivemos, wherever we are, na sociedade in the society onde nós estamos inseridos. where we are, we live in. Você tem que marcar diferença. You have to show the difference. Você tem que ser diferente. You have to make a difference. Estou a falar consigo. I'm talking to Você que you, está há muito tempo na igreja. you that are a long time Já here in the church, ouviu muitas vezes a mensagem. and you have heard many times this Você message, já sentiu a presença do and Espírito you Santo. felt the presence of the Holy Deus já Ghost. se manifestou na sua vida. God has manifested in your life. Você foi liberto. You were set free. Você foi curado. You were healed. Você viu a mão de Deus You na sua saw the vida. hand of God. Você tem que ser diferente. You must be different. Você tem que ser diferente You must be na different sociedade in the onde você society. vive. Contudo, Nevertheless, não estamos a dizer we are not saying que você vai viver that you will live isentos de problemas, free from problems, isentos de dificuldades. free from Você difficulties. vai ter lutas. You'll have Como battles. dizíamos na quarta-feira, As na we were saying sexta-feira. on Wednesday, Na sexta-feira, perdão.
On Friday, na sexta-feira, nós dissemos we said que as adversidades, the adversities, os problemas, the problems, elas ocorrem para o cristão, they happen with a Christian, para a sua promoção, for his promotion, para você crescer, for you to grow up, para você vir dar testemunho. for you to come here and Quando give your testimony. problema acontece A problem na sua happens in vida, your life. enquanto cristão, As a Christian, tenha certeza be sure que este problema that this não problem vai te levar à morte. will not take you to É para a death. sua promoção. It's for your promotion, Promoção espiritual. spiritual E promotion, um dia that one day você vai dar testemunho. you may have De testimony. contrário, On the contrary, quem vive sem a palavra, quem vive sem a palavra who lives without the word e tem problema, and has problems, este problema this problem pode lhe levar à morte. may take him to death, Pode lhe levar à morte. may take him to death, Porque Deus é justo. because God is righteous, Deus é justo. God is just. Você obedece, You obey, Ele te livra. He sets you free. Você não obedece, You don't obey, Ele te deixa. He lets you, Ele te He deixa. leaves you. Povo de Deus, People of God, nós estamos neste mundo we're in this world num estado de provação. in a state of Nós promotion. somos provados por Deus We are tested by a God todo momento. at every moment. A todo At momento. every moment. E contudo, And o nevertheless, Satanás, Satan, ele vai lutar também. he will also Porque ele fight já sofre no inferno. because he's already suffering Ele in the está no hell. inferno. He's in the hell. E não quer estar He sozinho. doesn't want to be alone. Ele quer te levar ao He inferno. wants to take you to hell. Esta é a missão de Satanás. This is devil's mission. Ele quer te levar ao He wants to inferno. take you com to ele. hell. Por isso ele luta consigo. That's why he fights. A palavra with you. diz- The word says A palavra diz The word says que o Satanás that Satan está ao nosso redor, surrounds us, bramando como leão. roaring like lion, Bramando como leão. roaring like lion, Para entrar na sua to vida enter in your life e te destruir. and destroy you. Por isso fecha a porta. That's why close the door. Fecha a porta. Shut the door. Não permita Don't allow que o demônio te the alcance. demon may Nós reach you. dizíamos também, We are saying also nas lições passadas, in the last topics você pode ver, that you can see, pode sentir you can feel o Espírito Santo de Deus the Holy Spirit of God na qualidade in the quality dos sonhos que você tem. according to Você the pode perceber quality of the dream se o that you have, Espírito Santo está consigo and understanding if the Holy Spirit is with you da qualidade do sonho que through você the tem. quality of dreams that you have. Povo de Deus, People of God, se você sonha comer if you dream e eating você acorda doente, and you wake up ill, você sonha fazer sexo, you dream having sex, você sonha ser enforcado you dream being hung, e não tem livramento no sonho, and you don't have deliverance something is wrong in with that dream, you. alguma coisa está errada com você. Something is wrong with you. Alguma coisa está errada com você. Alguma coisa. Something. Você, quando foi dormir, You went to sleep, não orou o you suficiente didn't pray enough para que Deus so that God ouvisse a sua oração. could hear your prayer. Você tem que orar antes de You have dormir. to pray, Para fechar a porta. to close the door, Para fechar a porta. to close the door. Você tem que orar. You have to pray No mínimo 1 hora de tempo. at least 1 hour, Falar com o Senhor. Falar com o Senhor. talking to the Lord, Abrir o seu coração. opening up your heart, Agradecer a Ele thanking Him por aquilo que você tem. for what you have, Pedir misericórdia. asking for mercy Porque nós pecamos. because we De sin uma forma ou de outra. in one way or No another, pensamento. in our thought, Nas ações. in our actions, Nos sentimentos. in our feelings. Nós pecamos. We sin. Precisamos pedir We misericórdia. need to ask for mercy, E só pede misericórdia. Só pede misericórdia and will only ask for mercy quem reconhece who acknowledges a grandeza de Deus. the greatness of God, Quem reconhece who o acknowledges poder de Deus. the power of God. Seja humilde Be humble para pedir perdão a Deus. to ask for forgiveness before God. Você tem que pedir You have to ask a for presença do Espírito the Santo. presence of the Holy E Spirit, orar para mandar embora o and demônio also to pray and da casting out sua demons família, in your family, da sua casa. from your house. Povo de Deus, People of God, nós que somos pais, we as a parents, pais e mães, fathers and mothers, temos uma grande responsabilidade. we have a great responsibility, Uma grande responsabilidade. great responsibility, Porque o Satanás, because Satan, muitas vezes, most of the time, ele vai apertar o seu filho. he will
vai colocar doença no seu filho. He will hold on your Mas child, o alvo não é seu filho. and he will put sickness in O alvo é você. your child, but he's not the O aim. alvo é você. You are the aim. Você tem o seu filho doente, You have your sick son. também está doente. You're also sick. Você vai trabalhar, já não fica sossegado. When you go to work, you Tem don't. que sempre ligar, You're not comfortable there, procurar saber como está o filho. and you have to Se call for knowing trabalhar, that se for how a trabalhar, your child is. If Se you f- go to work, se for trabalhar, if you go to work, a nossa oração our prayer tem que ser suficiente must be para sufficient conquistar a atenção de Deus, to attract God's atrair a attention, atenção de Deus, to attract God's attention, para Deus proteger a nós, so that God can o protect nosso us, casamento our marriage, e os nossos filhos. and our children, E os nossos filhos. and our children. Satanás não vai pôr a mão em seus filhos. Satan won't Se put você, lay hands on your estiver, children. se você estiver bem com Deus. If you're well with God, Se você estiver bem com Deus, if you are well with Ele não God, vai alcançar os seus He filhos. won't reach your Eu children. estou a falar de filhos menores. I'm talking about Que the tem uma little ones total dependência that have the total de, dependence de nós. of us or on us. Igreja, Church, você tem uma grande responsabilidade you have the great de responsibility proteger o seu filho. of protecting your children, Pedir a misericórdia de Deus asking for God's mercy para proteger o seu filho. so He can protect your children. Se você cair, If you fall, você falhar, if you fail, não orar devidamente, not pray like não you should, ler a palavra, not reading the Satanás vai entrar na sua família, Satan will enter your vai family, criar problema nos seus and will filhos, cause a vai problem in your colocar children, doença. will give Os sickness. seus filhos vão ser rebeldes. Your Os seus children will be filhos não rebels. vão perceber nada. Your children will not understand Na anything. escola, At school, o seu casamento in your marriage, vai ser um problema. it will be a Vai ser um problem. problema. Agora você pode perguntar: Now you can ask, até quando? Até quando till when nós estaremos vigiando, we need to be watching, pedindo a misericórdia de Deus, asking for mercy before God, pedindo a intervenção de Deus, asking God's intervention até o último dia da sua vida, until the last day of your até life, o último dia da sua until vida. the last day of your life. Nós estamos em constante luta. We are in a constant battle. Nós estamos a lutar sempre. We are fighting all the time. Estamos a lutar sempre. We are always fighting. O Satanás é espírito. Satan is spirit. Ele não dorme. He doesn't sleep. Ele não dorme. He doesn't sleep. Você dorme You sleep cerca de 8 horas de tempo. about 8 hours. E o que acontece aqui no meio? And what happens here in the Quando middle? você dorme, When you sleep, se você não tem Deus if you don't have God para te proteger, to protect you, neste momento que você dorme, that time that you sleep, você precisa chamar o Espírito. you need to call upon the Spirit. Precisa entesourar o Espírito Santo de Deus You need to treasure the Spirit, the Holy Spirit of God, para dominar as suas to vontades, dominate your wills, vontades da carne. the lust of the flesh. Só assim Only this way você estará em condições you'll be in de condition lutar contra Satanás, of fighting against de vencer o Satan Satanás, and overcoming porque Satan. você estará em espírito. Because you'll be in the Spirit, Vai dominar o espírito demoníaco. you will dominate Vai the dominar o demonic spirit. espírito do Satanás. You will dominate the spirit of Satan. Vamos orar por Deus. Let's pray, people of God. Vamos aproximar a Deus, Let's come close to God, pedindo misericórdia, asking for mercy, pedindo perdão, asking for forgiveness, pedindo a intervenção dele, asking His intervention, agradecendo a ele thanking Him por aquilo que ele nos dá. for what He gives us. Igreja, muitas vezes, Church, most of the time, ou em algumas vezes, or sometimes, você pode perguntar-se: you can ask por yourself, que nós agradecemos sempre a Deus? Por que sempre agradecemos a Deus? why do we thank God all the time? Deus gosta disso. That's what God likes. Deus gosta disso. God likes it. Que nós reconheçamos So we can a acknowledge grandeza dele, His greatness, a presença dele na nossa vida. His presence in our Que nós lives, adoramos a ele, that we worship Him, nós colocamos em frente a ele. that we put Him ahead of us. Deus gosta disso. God likes that. Deus gosta disso. God likes that. Temos que agradecer a ele. We have to thank. E na sequência, And in this sequence, estaremos mostrando a nossa dependência nele.
We will also show our dependency on God, renunciando Satanás, renouncing Satan, negando as vontades da carne. denying the lust of the flesh. A palavra diz: The word says, quem viver de acordo who lives com a according vontade da carne, to the lust of the flesh, este vai morrer. this one will die. E ele vai morrer 2 vezes. And he will die twice. Vai perder Will lose o Espírito Santo de Deus, the Holy Spirit of que é a God, morte espiritual, that is a spiritual death, e vai ser condenado. and he will be condemned, Vai viver no inferno. will live in hell. E a salvação And salvation é individual. is individual. A salvação é individual. Salvation is individual. Você não vai ser salvo com seu You esposo, won't be saved with your husband, nem com seus filhos. nor with your children. Cada um tem a obrigação All of us have de obligation convencer a Deus of obeying God com as suas ações with their actions para ser salvo. to be saved. Para ser salvo. To be saved. A vida eterna Everlasting life, é uma certeza. it's a certainty. É uma certeza. It's something true. Deus, God Ele vive. is alive. É uma certeza. É uma certeza. He is a certainty, something sure. Por isso, quando você ora That's why when you pray com fé, with faith, com convicção, with conviction, Ele ouve a sua oração. He hears your prayer E Ele responde. and He answers you Ele te abençoa. and He blesses you. Povo de Deus, People of God, quero vos contar alguma experiência. I want to share with you an experience. Onde eu falava com alguém, meu padrinho, Some days ago, I was talking to a person, e ele também disse, tem tido esses momentos. and he also said that he had Quando você tem o Espírito Santo de Deus, this moment when you have the Spirit of God, você que conduz, and you that drive. há momentos que você nota algo extraordinário na rua. Sometimes you find something strange or unusual in the street. É como se Deus organizasse o seu caminho. It's as if God has organized your way Você anda sem problemas. without problems. Já aconteceu contigo, não é? Has it ever Conta lá happened essa to you? experiência, irmão. Bom dia, igreja. Eu, quando estou a conduzir, por exemplo, eu praticamente fico todo dia a conduzir. Mas, de repente, eu sinto que o caminho está livre para mim, conduzo à vontade, sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo. É como se algo estivesse a dominar o meu caminho. Palmas para o Senhor Jesus. Palmas bem forte. Fico satisfeito I'm pleased. I'm happy porque mais alguém já sentiu isso. because someone else É has como felt alguém it. estivesse a empurrar o seu carro. It's as Chega o semáforo já é verde, você passou. Onde há engarrafamento, parece não haver engarrafamento para si. Quer dizer, são experiências muito especiais. São experiências muito especiais. These are special experiences. É o Espírito Santo de Deus. It's the Holy Spirit of God. Ele está presente na sua vida. He's present in your life. A palavra do Senhor diz: The word of the Lord quando o says, Espírito Santo de Deus when the Holy Spirit of ele God estiver consigo, is with you, ele vai dominar o seu espírito He will homem. dominate Ele your vai spirit. dizer He will tell you aonde ir where to go e o que fazer. and what to do. E o que fazer. And what to do. Ele vai colocar pensamentos positivos. He will put positive Ele te thoughts. vai conectar a pessoas positivas. He will connect you to Que positive vão people te ajudar and help you naquilo que você não tem. in what you don't have. Esse é o fruto do Espírito Santo. This is the fruit of the Holy Spirit. Povo de Deus, People of God, precisamos dar testemunho. we need to tell our testimonies. Deus tem feito muito nas nossas vidas. God has done a lot in our lives, Mas às vezes você espera but sometimes He que o seu expects testemunho that your testimony seja uma coisa grande. may be great thing. Ter um carro, Having a car, uma casa, or when you have a house, emprego bem remunerado. or when you have a good employment. Bênção não é só isto. Blessing is not just these Bênção things. não é só isto. Blessing is not just A these things. presença do Espírito Santo. The presence of the Holy Um Spirit, livramento na sua família. deliverance in your family É digno, é digno, é digno is worthy
de dar testemunho a Deus. Giving testimony to God. Nós estamos a dizer, Senhor, We are saying, Lord, o Senhor fez isto. you did this, Ele gosta disso. and He loves it. Vai continuar te He abençoando. will continue E blessing you. nesta altura, In that time, você está a renunciar o Satanás. you are renouncing Estamos a devil. envergonhar o You are Satanás. putting devil to shame. Estamos a dizer We are saying, que apesar das suas investidas, despite of His nós vencemos em nome de Jesus. fight, we overcome in the name Porque of Jesus. Deus fez isto. God did it. Por isso não esconda o seu testemunho. That's why share your testimony. Dá o seu testemunho. Tell your testimony. Dá o seu testemunho. Tell your testimony. Dá o seu testemunho. Share your testimony. Deus é quem cuida God is the one who takes care de nós. of us. Ele está conosco He is with us enquanto nós estivermos com Ele. while we are with Him. Esteja com Deus, povo de Deus. Be with God, people of God. Obedeça os seus mandamentos. Obey His commandments. Seja humilde. Be humble. Seja humilde. Be humble. Igreja, Church, deixa eu dizer mais uma coisa. let me tell you one thing. Nós temos o irmão evangelista Edson. We have Evangelist Edson here. Irmão Edson, perdoa-me, não se sinta mal. Forgive me, Brother Edson. Tem uma estatura pequena. Yes, it's not too tall, Mas se calhar, but maybe o espírito que está nele the spirit that is in him é muito grande. is great. É muito grande. Is great. Pode ser o Espírito Santo de Deus. Maybe the Holy Spirit O of God. próprio Deus. The God Himself. Quando ele estiver aqui em frente, When He's here before you, estará falando em nome de Deus. He's here talking in Jesus the name Cristo. of God. Jesus Christ Já discutia was discussing com os doutores da lei with the doctors of aos the law. 10 anos. It is 12 Desprezavam years. ele por ser pequeno. And they were despising Mas o because of Espírito Santo de his Deus age. But the Holy Spirit of já God estava nele. was already in him. O meu chamado My calling pode ser de abrir porta e fechar. Abrir porta para as pessoas entrarem may be to open the door e fechar quando terminar and o shut the culto. door for people Mas se to eu come in or fazer come out. bem esse chamado, For you to do good this work, se eu obedecer este chamado, for you to obey this calling, posso ser salvo. and if you obey this calling, you O may meu be saved. chamado It's a calling. pode ser de lavar a casa de banho, Your calling may be to clean the toilets, onde as pessoas desprezam, where people despise. mas Deus me promover. E Deus me promover But God will promote you e ser salvo por esse chamado. and being saved by this Não é calling. preciso ser pastor You don't need to be a para pastor ser salvo. to be saved. Alguns pastores Some nem pastors, vão ser salvos. they won't be saved. Nem vão ser salvos. They won't be saved. A palavra diz The word of God que no says último dia that the last day, alguns vão dizer: some will say, Senhor, Lord, eu operava I milagres was performing em miracles seu nome. in your name. Eu operava cura. I was performing Eu healings. pregava I was preaching em seu nome. in your name. Jesus vai dizer: Jesus will tell them, aparte-se de mim, depart from porque me, eu não te conheço. because I don't know Você you. não vai ter o Espírito Santo de Deus. You don't have the Spirit of Você não God. tem fé. You don't have faith. Vamos ser obedientes. Let's be obedient Aonde você estiver, wherever you are. não importa o chamado, Doesn't matter the calling. seja obediente. Be faithful Em nome de Jesus Cristo. in the name of Jesus Christ. Palmas para o Senhor Jesus. Clap the hand for the Lord Jesus.